Pronto? Então, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aí nessa 8ª aula, fechamento de ciclo aqui do CFPC. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é Zéfiro, né, que tem a ver com a nossa história, não só nessa existência, mas a nossa história serexológica enquanto grupo, e a história da conscienciologia, né? É um tema muito bacana, mas também é um desafio resumir isso em 40 minutos. Mas acabei em 45 minutos. O objetivo geral da aula é pegar essa personalidade Zéfiro, né, estudar a relação dela com a conscienciologia, mas também tentar ver ali e compreender essa personalidade enquanto atratora ressomática de um grupo, né, de um grupo que nós fazemos parte. Quais são as características dessa consciência para ela ter conseguido, né, concretizar na dimensão extrafísica a conscienciologia, ter conseguido atrair tantas pessoas e reunir tantas pessoas, principalmente diferentes, em um grupo só. Tá? Como objetivos específicos, nós temos ali identificar a relevância da identidade extrafísica, então a gente vai ver aí o que é relevante ter uma identidade, o que é que a gente faz de relevante para conseguir uma identidade extrafísica também, e a gente vai fazer isso através da casuística do Zéfiro. Refletir sobre os atributos conscienciais também, relevantes para se obter essa identidade extrafísica, e aí a gente vai tentar pensar tanto na casuística que eles nos apresentam, né, de Zéfiro, quanto na nossa casuística pessoal, e tentar fazer esse cotejo. Tá, ele conseguiu assim, para mim, quais seriam os atributos conscienciais mais relevantes para que eu desenvolva? E conhecer também alguns marcos históricos da conscienciologia. A gente vai ver que a história do Zéfiro e a história da identidade extrafísica do Zéfiro está muito relacionada com a conscienciologia muito antes dessa existência intrafísica do Zéfiro enquanto Valdo Vieira, né? Não acreditem em nada, nem mesmo no que vou informar vocês aqui, nem mesmo no que os colegas trouxerem, né? Exercitem a criticidade. E é interessante que a aula de hoje a gente vai usar muito desse livro aqui, Zéfiro, feito pela Mabel Teles, né? A gente conhece que ela fez uma série de entrevistas com o Valdo Vieira e deixou de legado que esse livro, que é muito rico, principalmente pensando na gente enquanto grupo, ela conseguiu reunir aqui e colocar isso em uma ordem lógica, cronológica, fazendo ligações ali de muitas informações que nós temos, mas que se não fosse essa obra, elas estariam muito soltas. A gente ia acabar conseguindo acessar uma parte das informações, mas a gente não ia conseguir ter um resumo das informações e principalmente um resumo que passou pelos olhos do Valdo, né? Que ele teve acesso à obra antes de publicar. Segundo a Mabel, ele não pediu para mudar nada, ele falou que gostou do que ela tinha feito, deixou ela, enquanto autora dessa biografia, bem livre, mas passou pelos olhos dele. Se tivesse alguma coisa muito absurda, ele teria, opa, isso aqui não, isso aqui tira. Há algumas informações também que não estão nessa obra, né? Algumas informações de retrovidas do professor Valdo que vieram depois, ou que ele não quis citar nessa obra. Por exemplo, Nostradamus, né? A retrovida que ele teria tido como Nostradamus não está aqui descrita. E também tem uma retrovida que ele teve aqui no Brasil com Caldas, né? Também não está descrita no livro. E a Mabel, quando indagada, né? Tá, mas por que essas retrovidas não estão? Ela falou, eu coloquei o que o Valdo quis trazer naquele momento. Então ficou mais ou menos esse o escopo aí da aula, tá? Então, mesmo aqui, a autora convida a gente a aplicar o princípio da descrença, que ela traz como hipótese, que o professor Valdo foi Zéfiro. Então, ela, mesmo havendo afirmações, né, sendo afirmativa em vários pontos, no começo ela coloca que essa é uma hipótese. Tá? Então, mesmo aqui a autora convida a gente a refletir, né, a buscar buscar usar o nosso próprio discernimento para avaliar a obra. O que é identidade? Então, primeiro eu queria saber de vocês, o que é que a gente tem aí como conceito subsunsor de identidade? Aquilo que nos identifica, faz com que as pessoas nos reconheçam. Perfeito. Se aquilo que me identifica enquanto indivíduo. Mas a identidade pode ser grupal também ou ela só pode ser individual? Grupal.
ser individual, ela pode ser grupal, ela pode ser, por exemplo, falsa, ou ela pode ser verdadeira. A gente tem contexto até de roubo de identidade. Ela pode ser perdida, ela pode ser resgatada. Então, o conceito de identidade, ela perpassa várias áreas ali. A antropologia, a sociologia, até o direito, né? Se roubar a identidade de alguém da BO. Então, a gente tem uma definição bem mais ampla do que é a identidade. Mas o que é que a gente vai falar? A gente vai falar dessa definição que a Amanda trouxe, né? É a qualidade do que é idêntico, mas é aquele conjunto de características que eu posso usar para identificar algo ou alguém ou algum objeto. Por exemplo, você falar que o Gabriel é um homem, é muito amplo. Existem bilhões de homens no nosso planeta. Mas você fala que ele é um homem, nascido na data tal, de tal etnia, vindo de tal família. Eu começo a juntar ali elementos que compõem o que a gente entende hoje por Gabriel. Então, esse conjunto de elementos a gente acaba sintetizando em um nome. Como aqui na Conscienciologia nós temos várias pessoas com o mesmo nome, a gente às vezes usa o sobrenome. Mas a gente entende que aquela palavra sintetiza uma série de características e assim também é com a nossa identidade extrafísica. Então hoje a gente vai falar aqui da para-identidade ou identidade extrafísica, que são sinônimos. Em 2008, o professor Valdo fez o verbete chamado Identidade Extrafísica, e foi em 2008 que ele trouxe ali publicamente, embora algumas pessoas já soubessem ou ele já tivesse falado ali em petit comité a algumas pessoas sobre ele ter sido essa personalidade Zéfiro. Em 2008 ele trouxe ali publicamente, falou: não, fui Zéfiro, estou assumindo aqui, vídeo gravado no YouTube, qualquer pessoa pode ver. E ele definiu o seguinte, que a identidade extrafísica é a da consciência lúcida quando atuando conscientemente em tarefas interassistenciais prolongadas na dimensão extrafísica no período intermissivo, com outro nome ou apresentação parasocial, seja como paravisual de homem ou mulher, diferente, aí aqui a gente vai dar um highlight meio diferente das identidades assumidas em vidas intrafísicas, tanto passadas quanto sucessivas mais recentes. Então aqui a gente vai entender que a identidade extrafísica ela é diferente das identidades que eu assumi, mas eu também posso já ter tido uma vida com aquele nome, né? No caso do Zéfiro, ele teve uma vida muito remota, né? É contado tanto ele conta no verbete quanto no livro, né, de relato. Houve uma vida muito remota que ele possuiu intrafisicamente esse nome Zéfiro, que ele teria ajudado enquanto médico, né? A gente sabe que muito remotamente na história os médicos eram bem diferentes do que a gente entende hoje por medicina, mas que ele teria atuado intrafisicamente como médico, ajudando pessoas em uma guerra. E ele ajudou um número muito grande de pessoas. No extrafísico, quando ele teve contato com esse grupo de consciências, que agora eram consciências, essas consciências olharam para ele e falaram: você é Zéfiro. Eu lembro de você, você me ajudou naquele conflito. Então aqui a gente traz que a identidade extrafísica, ela é uma identidade que ela não é escolhida. Eu não posso escolher ser chamada Joaquina. É uma identidade que os meus assistidos atribuem a mim devido a alguma assistência mais relevante. Então, não é alguma coisa que a gente vai lá e escolhe de caso pensado. Se bem que a gente pode escolher assistir bastante uma vida de caso pensado. Mas é um reconhecimento dos assistidos. Interessante também trazer aqui que ele traz na exemplologia desse verbete essa identidade elementar e a identidade evoluída, né? A elementar seria a partir da experticidade, né? E a evoluída seria a partir da consciência serenal. E aqui a gente vai trazer a autoidentidade extrafísica habitual do professor, como Zéfiro, mas essa não era a única identidade extrafísica do professor Valdo. Ele comenta, inclusive, que há uma identidade que ele possui feminina que era mais forte do que a identidade de Zéfiro. Mas essa identidade ele não quis revelar para o nosso grupo. Então, não sabemos aí qual seria essa identidade feminina. E quando indagado no verbete por que ele não revelava essa outra identidade, ou por que ele não
escolheu a de Zéfiro, ele fala que primeiro a escolha não foi dele. A escolha de revelar a identidade extrafísica foi ali uma diretiva dada pelo transmissor para que, olha, agora o grupo está maduro, agora você pode assumir publicamente que você foi Zéfiro. Mas por que Zéfiro e não a identidade feminina? Porque, segundo ele, a identidade de Zéfiro tinha mais rapport com o nosso grupo. Então, para nós, era mais relevante que ele assumisse a identidade de Zéfiro do que essa outra identidade. Essa outra identidade ia gerar menos repercussão. Tranquilo, gente? Mas então, uma pessoa pode ter duas para identidades? 2, 3, 4. E elas podem ter hierarquia, uma ser mais forte do que a outra. Ou uma ser mais relevante para um grupo do que a outra. Será que a gente poderia falar que a identidade extra ela só aparece depois de uma liderança interassistencial, por exemplo? Sim, sem dúvida. Porque a identidade... primeiro vamos fazer um recorte. A identidade extra positiva, sim, é o que você falou, só aparece depois de uma liderança interassistencial. Por quê? Você, enquanto líder, lembra que a identidade é algo que os assistidos atribuem a você? Você, enquanto líder, fez muita assistência e isso gerou uma gratidão nas pessoas, um reconhecimento. Essa é a identidade extrafísica positiva. Só que também existe a identidade extrafísica negativa. Então, você fez muita M, fez muito mal às pessoas, extrafisicamente as pessoas, você me matou, faz 5 vidas que você vem me matando, entendeu? Então também pode existir. Segundo o professor Valdo, essa identidade negativa, ela tende a ser mais efêmera, mais passageira. Porque você mesmo, uma hora você vai reconhecer, nossa, eu fiz muita besteira, eu não quero ser reconhecida, eu vou dar até disfarçado, entendeu? Então uma hora você mesmo vai querer se livrar dessa identidade. E só vai acontecer também quando você for ressarcindo essas dívidas burocráticas. Então, pode acontecer, é mais efêmera essa negativa, mas todas têm a lógica do mérito interassistencial. Tranquilo? Tranquilo, gente? Beleza, então vamos estudar Zéfiro, que é o que a gente conseguiu saber aí, né? Mas quem foi Zéfiro? Para a mitologia, né? Zéfiro era um vento. Era um deus, era filho de titãs e ele era um vento. É interessante, eu acho bem interessante a mitologia, e tem vários mitos envolvendo Zéfiro. E um deles eu achei bem bacana, e é que Zéfiro era um vento muito violento. E ele se apaixonou pela ninfa Flora, era relacionada à primavera, às flores. Depois de se apaixonar, ele começou a soprar calmamente, que era para não danificar as flores. E Zéfiro é um vento relacionado à chegada da primavera. Então, enfim, tem aí essa mitologia, tem várias outras mitologias, eu achei ela interessante. Um quadro muito conhecido, que acho que todo mundo já viu, é aquele quadro do Nascimento de Vênus, que tem Zéfiro com Flora nos braços, soprando ali no Nascimento de Vênus. Então, é bem conhecida essa relação com a Flora. Então, ele era esse vento, ele era um dos mais calmos dos 4 ventos aí que existiam. Só que para o espiritismo, Zéfiro tinha uma relevância. Por quê? Porque Zéfiro foi um dos espíritos comunicantes ali, que fez parte do nascimento do espiritismo, e era conhecido da comunidade espírita. Inclusive, a gente tem aqui esse livro, né, O Senhor de Charlotte. Ele é uma releitura do Cristo Espera por Ti, que é uma obra espírita que o Valdo produziu ali, psicografado pelo Henri de Balzac, enquanto ele estava no espiritismo. E no começo do livro a gente tem a aparição de Zéfiro, levando lá Charlotte na parapsicoteca e tal. Então, Zéfiro já era um conhecido dos espíritas, já tinha aparecido em algumas obras, e essa assunção de eu sou o Zéfiro, vocês vão ver até lá no verbete que ele fala, vamos dizer que eu tô gaga, vamos dizer que é mentira, vamos dizer que eu quero aparecer mais banana para todo mundo. Chegou a hora de assumir, eu vou assumir. Então, porque tinha uma relevância. Eu nunca tinha ouvido falar em Zéfiro, você já tinha? Não. Então, para mim, ele assumir que era Zéfiro era como ele assumir que era João. Tipo assim, tinha o mesmo peso para mim. Mas na comunidade espírita já tinha esse peso. Inclusive, foi o espírito Zéfiro, né? O Zéfiro que deu o nome ao propositor do espiritismo, né? Allan Kardec, né? Ele tinha
outro nome social, né? E ele perguntou, tá, mas como é que eu vou assinar isso aqui que eu fiz? Ele, assine como Allan Kardec. Por quê? Porque foi uma retrovida que ele teve ali junto com Zéfiro no intrafísico, que ele tinha esse nome de Allan Kardec. E são comentadas algumas retrovidas que eles tiveram juntos. Tranquilo, gente? Eu trouxe esse trechinho aqui que eu achei interessante para a gente analisar, né? O espírito que se manifestava habitualmente tomava o nome de Zéfiro. E aqui eu vou fazer um parêntese, que esse espírito, o Zéfiro, ele não se manifestou somente ali nas sessões de Kardec, ele já era íntimo de uma das famílias que o Kardec ali uniu para fazer o livro dos espíritos. Então, ele já era íntimo da família, ele se colocava enquanto protetor da família. E quando a família, uma hora, perguntou, tá, mas qual é o seu nome? Ele falou, chame de Zéfiro, me chame de Zéfiro. Por quê? Eles viviam em uma ilha, que era uma colônia francesa na África. E nessa ilha, à noite, à tardinha, assim, pela inversão térmica, descia um vento da montanha. E o nome desse vento nessa ilha era Zéfiro. Então, para a família fez muito sentido e o nome pegou. E é interessante o que eles relatam sobre esse espírito, né? Nome perfeitamente em relação com o seu caráter e o da reunião. Porque essas reuniões mediúnicas, elas não tinham um caráter inicial mais sério. Elas falavam mais de coisa do dia a dia, às vezes de coisas mais efêmeras. Frequentemente, ele tinha a palavra de fazer rir. Sabia também, em caso de necessidade, dar sábios conselhos e manejar, sendo o caso, o epigrama mordaz e espirituoso. Não era um espírito muito avançado. Mais tarde, seguido pelos espíritos superiores, me ajudou com os meus primeiros trabalhos. Então é interessante a gente analisar que eu não conheci o Valdo intrafisicamente. Quem conheceu aqui? Eu só vi uma vez. Monique e Ângela. Então o pessoal comenta, a gente vê pelas gravações, que ele tinha esse... Não conhece também? Ah, eu falei Ângela, desculpa, Monique e Ana. Ele tinha esse senso de humor. Então aqui ele já é retratado como tinha a palavra para rir. Então ele já tinha esse senso de humor, mas também sabia falar sério. Então a gente vê um continuismo da personalidade, seja intrafísica ou extrafísica. Não era considerado muito avançado, né? E o próprio Zéfiro diz. O livro dos Espíritos é tido como psicografado, transcrito, né? Na verdade eram sessões mediúnicas de psicofonia, né? Não era psicografia. Mas pelo Espírito da Verdade, que o Valdo traz, que foram vários ali, várias consciências, inclusive a monja, então tinha Serenão, tinha um conjunto de espíritos ali, não era um Espírito único da Verdade. Então ele não é tido como muito avançado dentro desse conjunto aí de consciências. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Vamos seguir. Então vamos lá. Como é que a gente chega aqui do Zéfiro para o Valdo, né? A Mabel, ela traz aqui, ela consegue fazer um recorte bem grande de todas as retrovidas que o professor Valdo quis comentar, né? A gente já viu que algumas ficaram de fora. Então, houveram retrovidas ali na África, na Grécia, na Europa, na Espanha, no Brasil, houveram várias retrovidas que ele traz. E é interessante que esse livro traz, eu não recordo se são todas, mas se não são todas, estão falando 99% de retrovidas. Ah, mentira, são todas exceto uma, as retrovidas apresentadas são retrovidas onde ele está como homem, que era relevante para Zéfiro, né, para essa personalidade que trouxe. Exceto uma retrovida que eles falam ali que foi um conjunto também, né, que era pitonisa no templo de Apolo. Então, ele fala que algumas vidas foi vivida ali na Grécia, enquanto pitonisa, mas também não aprofunda muito. Todas as outras que são aprofundadas são no Holopensene ali, onde ele era homem. E nós temos aqui o Zéfiro, né, ele chegou a ressomar nessa última retrovida como o Valdo Vieira. E algumas das variáveis analisadas para que ele ressomasse, homem, no Brasil, branco, foram, primeiro, a familiaridade com a última retrovida dele. Então, na última retrovida, ele teria sido Caldas, um português que migrou para o Brasil, passou em alguns locais no Brasil.
Então, ele teve essa retrovida, então ele já tinha uma forma, onde já tinha conhecido o Brasil, já tinha uma forma genética portuguesa, e nessa vida, enquanto Valdo Vieira, ele ressumou em uma família de descendência portuguesa. Ele cogitou vir de etnia negra, mas os amparadores disseram que, olha, o trabalho que você tem que desempenhar, para o nível de erudição que você tem que alcançar, vir mulher ou vir negro não vai favorecer. Você já tem muita coisa para fazer, você vai vir um homem branco que vai ajudar você a entrar nos ambientes que você precisa entrar, a conseguir a educação formal que você precisa conseguir, a ter uma notoriedade social. Então, vem homem branco que você já tem muita coisa para fazer. Então, ele conta que algumas das decisões ali que foram tomadas para a ressoma dele, ele tinha autonomia para, que tal isso, que tal aquilo, e ele também teve autonomia com relação ao próprio paramicrochip, ao tipo de macrosoma, e a ajudar a ter contato com a família nuclear dele, extrafisicamente, enquanto Zéfiro, para ajudar a família nuclear para que ele conseguisse ressomar da melhor maneira possível. Então, ele conta que, embora ele tenha tido contato com vários familiares, para ajuda pai, ajuda mãe, junta pai com mãe, ajuda um irmão, ajuda um primo, ele fala que teve contato com parentes de primeiro, segundo e terceiro grau, para ajeitar o grupo da melhor forma possível para que ele conseguisse ressomar, para que ele ressomasse num ambiente mais homeostático, para que ele tivesse acesso à educação. A escolha da mãe foi primordial, porque era uma mãe que tinha uma aula de educação também. E ele fala que, embora todo esse cuidado para ele ressomar bem, esse cuidado não era egocêntrico. Esse era um cuidado que ele tinha que ter para que ele conseguisse ter o sono que ele precisava, a genética que ele precisava, o ambiente ali que fornecesse afeto, proteção, que fornecesse ali na infância um ambiente que ele conseguisse se desenvolver, para que ele conseguisse fazer tudo que ele fez, em termos de proposição da ciência. Tranquilo, gente? Do Valdo, eu trouxe para vocês algumas imagens para a gente pensar um pouco. O Valdo foi relatado aqui no Sede de Charlotte, que foi um livro que também passou pela supervisão dele ali. A figura Valdo ela foi relatada dessa maneira. Então você vê que eles conseguiram manter os traços aí do Valdo com uma certa fidedignidade. E essa é a figura que se traz enquanto Zéfiro. Pois é, esse cabelo de gel. Mas você vê assim que alguns traços são mantidos, e a gente sabe que a questão do Valdo, da veste única, é de caso pensado. Uma veste única para gerar um vínculo mnemônico de quando você vê esse homem, barba branca, vestido de branco, poxa, alguma coisa na memória já vai acender. Só que o Zéfiro também tinha uma barba. Aí você vê que pelo menos nos traços do desenho, que a gente sabe que ali tem uma limitação da capacidade da pessoa que fez o desenho, né? De captar tanto que o Valdo falou de como o Zéfiro se parecia, quanto as inspirações extrafísicas. Mas a gente vê que alguns traços são mantidos, né? Essa sobrancelha mais marcada, o bigode, a própria barba. Então, até que ponto a escolha da veste única com essa barba longa também não ajudou a gente a despertar um pouquinho assim na memória de uma forma mais ampla, de que, nossa, essa personalidade, com essas ideias, eu já vi alguma coisa parecida, extrafisicamente. Gi, você falou aquela questão toda da declaração do Valdo para ressomar, né? A gente não pode tirar que isso aconteça com a maioria dos intensivistas, né? Todo esse nível de autonomia, ou a maioria tem? Então, a Anabel traz no livro que há dois tipos de pré-ressomas. Não vou lembrar o termo específico, mas uma é uma pré-ressoma mais simples, que tem a ver com toda a ligação energética do cordão de prata, com o feto, desse rejuvenescimento do psicossoma que acontece para a consciência ressomar. E outra tem a ver com uma programação mais ampla. Aí dentro dessa programação mais ampla você vai ter diferentes níveis. O professor Valdo passou 3 décadas, imagina, para acompanhar o nascimento da mãe e provavelmente do pai também, né? Eu não sei com que idade eles
tiveram na professora Val. Mas deu para acompanhar seguramente desde a infância, mãe e pai, para fazer um encontro dos dois. Então é uma preparação mais profunda. E é uma preparação mais profunda para o nível de ProEx que ele tinha. Então tem uma seção bem interessante que ela descreve energização do soma, soma superenergizado, tipo de ProEx, max ProEx grupal, nível evolutivo ao nascer. A Mabel coloca que provavelmente ele já nasceu com nível evolutivo desperto. O próprio nível evolutivo do Valdo gera muita discussão, assim, no sentido de muito debate. Alguns falam que ele dessomou, né, ali já no fim da vida. Ele relata uma visita extrafísica que falou que ele já era um sereninho, então ele já estaria com um pezinho ali no serenismo mesmo de uma forma mais inicial. Então, assim, para o nível de Max ProEx que ele tinha, ele teve uma preparação extra. E tem uma parte que diz também que para que você tenha a identidade extra, você tem que estar no nível de desperto. Tem uma parte no livro que fala. E aí depois traz essa questão da ressoma, do macrosoma, e fala de novo no meio do nível evolutivo. Na exempologia do Rebete, que foi um dos primeiros slides, ele traz que o básico é o do desperto. Aí o avançado seria o do serenão. Tranquilo? E aqui, ó, a gente tem uma história muito rica biograficamente da consciência Zéfiro. Mas aqui eu vou trazer alguns pontos assim que a gente pode dar um highlight ali que são mais relevantes. Que aqui a gente tem o ano de 1100. Essas duas são extraídas do léxico de ortopensatas, né? Essas duas pensatas. E então, a partir do ano 1100, o Zéfiro alcançou uma espécie de continuismo lúcido quanto às ProEx alternantes, entre as intermissões e as ressomas, com teores diferentes de qualificação conteudística em relação ao megafoco evolutivo. Então, pensa só, a gente está em 2024, então a consciência, ela já tem aí quase 100 anos, quase 1000 anos de lucidez, ou de alguma espécie de lucidez, entre as intermissões e as ressomas. Isso não é pouca coisa. A gente escuta muito também que no ano 1100, o que aconteceu, gente? Você lembra? Começou aos poucos, né? Bem incipiente, sim, a conversa. O Valdo comenta que ele ouviu o galo cantar e não sabia onde. Então, a gente não sabe realmente se começou ou se foi a percepção do Valdo. Opa, está acontecendo alguma coisa. Então, a gente imagina que a Herbert, sei lá quanto tempo está sendo planejada, mas no ano 1100 ele falou, opa, tem algum movimento aqui, estou percebendo alguma coisa. E ele estava na condição extrafísica de Zéfiro quando ele teve essa percepção. Tá? Também é relevante trazer aqui que, sobre a Equipex, a maior Equipex do Zéfiro começou a ser constituída no século XVIII. E o ponto alto foi a Revolução Francesa, alcançando a máxima amplitude no século XIX. E só para a gente entender, né, a gente às vezes tem uma noção um pouco mais restrita, né, da Conscienciologia como sendo uma ciência que a gente está tendo contato agora nessa ressoma, né, mas eu trouxe um trechinho aqui do livro que ele fala que já no período do Renascimento e principalmente desde a Revolução Francesa, os líderes extrafísicos de Helmholtz têm tentado implementar tais fundamentos na dimensão intrafísica. Aí agora, conforme esclarece o Valdo, na época já existiam os primórdios, as premissas, os prólogos do processo. Eu e os amparadores inspiramos, desde o extrafísico, políticos promissores, os enciclopedistas franceses e outras personalidades envolvidas no iluminismo, e também os líderes do espiritismo, que deveria ter sido denominado espiritologia. Então, desde essa época, eles estão tentando inspirar um estudo um pouco mais técnico da espiritualidade. Conscienciologia não surgiu de uma hora para outra. A tentativa de plasmar de modo a excluir a religiosidade no intrafísico, as ideias de curso intermissivo, ela é muito mais ampla.
Então ele falou que também inspirou outras linhas filosóficas como a metapsíquica, mas nada vingou. Então só para a gente ter uma noção aqui que a gente está pegando algo que talvez no passado a gente já tenha participado de alguma forma, seja intrafisicamente ou extrafisicamente. Tá bom? E aqui eu queria refletir com vocês quais seriam os efeitos do professor Valdo ter assumido a identidade de Zéfiro. O que é que vocês acham aí que gerou como efeito? Fez diferença para o nosso grupo? Não fez? Ou o que é que vocês pensam? Olha, eu não estou aqui, mas eu imagino que algumas pessoas vão acreditar, assim, outras pessoas, quem sabe, não sei, ele já tinha uma relevância muito grande no grupo, mas depois de dizer que é Zéfiro, talvez aumentou, né, essa relevância. Acho que se ele tivesse dito antes, talvez teria gerado uma idolatria muito grande, né? Principalmente pelos dissidentes do espiritismo. Sim. E ele comenta no verbete que ele não conseguiu abrir antes, principalmente pelo modo pensene de religiosidade. Então a gente pensa, né, que tipo de gurulatria poderia ter gerado, ou de nossa, Zéfiro, alguma coisa desse tipo, né? Mas a gente traz ali que um dos efeitos seria o modelo de liderança cosmoética. Então, com essa obra, com essa assunção do Zéfiro, com essa linha seriexológica, a gente tem um modelo, a gente sabe que essa consciência não chegou no patamar evolutivo que ela está assim. Teve lá uma vida na África que fez tal coisa, teve outra vida que está envolvida com tal coisa, então a gente tem um modelo ali de liderança cosmoética e de ver a quantas vidas essa consciência está dedicada à interessencialidade. A gente tem a própria aglutinação consciencial. Não sei se vocês já viram, mas tem alguns vídeos do Espiritismo falando que o professor o Valdo Vieira falou que era Zéfiro, é um absurdo, não sei o que lá. Aí depois a própria pessoa se retratou e falou, olha, extrafisicamente ele é Zéfiro mesmo, eu tenho que pedir desculpa aqui, eu fui extrafisicamente, enfim, ele é Zéfiro. Então você vê que tem um efeito não só no nosso grupo, mas um efeito muito mais amplo. Lembrando que o Valdo passou ali 11 anos no Espiritismo, né? Então, a comunidade espírita, há quem olhe com admiração, mas há uma parte da comunidade que olha como abandonou o Chico Xavier, então vira casaca. Então é bacana também saber que houve uma repercussão e que as pessoas vão ter que olhar de novo para falar, opa, eles também são do grupo, né? Com certeza. Desde a implementação do Espiritismo. É uma rica casuística seriexológica também, né? A gente pode olhar essa casuística e espelhar. São holopensenes históricos de pesquisa grupal. Então, se eu estou aqui, eu não estou por acaso. Então, ele relata, por exemplo, a Mabel traz aí relatos deles, de uma retrovida que ele quis dizer que era Zéfiro. Ele escreveu um livro, mas que o pessoal distraiu ele, queimou o livro, que era a única cópia que ele tinha, e que depois acabaram com ele. Então veja, aí ele fala que esse mesmo grupo esteve em outro contexto, onde ele era um padre, e ele conseguiu evitar um conflito de grande porte, ali uma guerra do pessoal que invadiu o castelo. E que esse mesmo grupo está aqui na Conscienciologia com ele. Então veja, a gente tem aí holopensenes que a gente pode se perguntar, quais holopensenes eu tenho mais afinidade? Será que eu estava aqui? Será que eu fui um dos que matei ele também, né? Estava lá queimando o livro ou não estava? Estava lá queimando o livro. A própria ampliação da interassistência, né, que ele faz. Então, eu vejo que houve uma cisão ali com o Espiritismo, mas no momento em que ele fala que é Zéfiro, também há uma religação com esse grupo e querendo ou não, o grupo vai ter que olhar assim duas vezes e falar, mas uma própria assunção para dentro do nosso grupo, né? Um fortalecimento da Conscienciologia enquanto algo muito mais amplo do que uma construção de uma vida só, né? Então a gente vai... Próxima. Qual é o último tópico mesmo?
Oi? Qual era a última ampliação da assistência, né? Eu fico pensando assim, a reverberação multidimensional de você assumir uma identidade que é conhecida, né, por várias vidas, várias intermissões, e é como se diversos grupos pudessem te achar a partir daquilo, entende? Então, assim, quando você assume, além de todas as coisas que você falou dos grupos, do próprio espiritismo, tudo da parte intrafísica, tem um peso extrafísico, assim, dá pra gente chamar de peso, porque aquilo vai gerar Um valor, né? exatamente. Então, assim, vamos te encontrar. Você assumiu, ó, era ele falou, agora ele disse. Então, Desde a galera que ele salvou lá, exatamente. quando ele se chamava Zéfiro. Você acaba metendo a mão em um monte de cumbucas ao mesmo tempo. É isso que eu penso. Assim, tá? Perfeito. Então, gente, a gente vai falar um pouco dos atributos. Eu fiquei um pouco perdida no tempo, a gente começou quantos minutos antes? 9,6. 9:06. A 9,51 Ok. seria o ARD. Tá. Então, um pouco da atributologia. Eu vou pedir para vocês aí pensarem em 5 atributos conscienciais que vocês consideram essenciais para a formação de uma identidade extrafísica cosmoética. Se vocês puderem pegar papelzinho, caneta, ou anota no celular, se preferir, se precisarem de papel, pode anotar no celular. Então vamos pensar aí quais são 5 atributos, vou dar ali uns minutinhos para vocês, que eu considero essenciais para a formação de uma identidade extrafísica cosmoética. Vamos frisar no cosmoética. Seria uma dica. O primeiro é coisa Não pode faltar, né? Pode faltar a cosmoética da cosmoética. Mais um minutinho só para a gente finalizar. 5, né? 5. Você já sabia, só pôr no papel. A gente não quer copiar, a gente vai pensar, a gente pensa. E aí, podemos? Oi? Então eu vou trazer alguns aqui e vamos ver se dentro. Eu não, né? Vou citar a Mabel aqui. E vamos ver se dentro desses aí vocês escolheram algum, não escolheram, o que é que vocês complementam, o que é que faltou na lista de vocês. São bem mais que 5 atributos, tá? Então, vamos lá. Atributos conscienciais do Zéfiro. A Mabel fez esse resuminho, né? Que ela vê como mais relevante ali no estudo atributológico aí do Zéfiro. Então ela traz o primeiro como autocosmoética. Quem colocou autocosmoética? 1, 2, 3, 4, Vivi, 5. Aí, 6. Então aqui temos 6 pessoas com cosmoética não, né? 6 pessoas que colocaram cosmoética. 2. Autodeterminação. Ninguém? Gente, deve precisar tanta autodeterminação, né? Auto-imperturbabilidade. Ou dispersidade. Autodesassediabilidade como? Acho que sim. Então, 2. Auto-organização. Foi o primeiro que eu pensei, só que eu não tô na lista. Mas tem 5 aí? Tem 6. Ah, então já tá
mais? Auto-organização, passou pela cabeça de alguém? Você vê, né, gente? Não é, às vezes não é uma coisa, uau, auto-organização, que já é uma coisa boa. O quinto, auto-para-perceptibilidade. Aqui, Vale para o psiquismo? Eu tinha pensado no parapsiquismo. acho que vale. Deixa eu ver se tem alguma coisa assim mais. Vale. Acho que vale. Parapsiquismo, mais alguém? Então só a Mai? Eu pensei no bloqueio da minha lista. E a Vivi, tá. Opa, ali eu passei. 2. Autotaquirritmia extrafísica. Ou autotaquirritmia intrafísica? Não? Gente, eu tô me perguntando o que vocês colocaram. Eu falei que a gente queria ser original. Vocês foram. Acho que tipo, organização eu lembrei, mas eu falei, não, tem lá, eu vou. Já copiei a cosmoética, os outros A casos. casuística é pra gente. A casuística é pra gente se espelhar, a gente não precisa reinventar a roda, não. Autotransafetividade. Alguma coisa Eu acho que a transafetividade ela é muito avançada. Eu coloquei um pouco antes a questão da fraternidade. Isso, já está na linha. Porque eu acho que aí você já está muito avançado. Perfeito. Alguém mais colocou nesse campo? Coloquei neve fraternidade. 2, 3. A Vivi? Não, eu botei mais. Mas é fraternidade. Foi nesse campo aí, né? Então, 4 aqui. Vocês viram que eu estou dando uma flexibilidade. Tá, você tá. Comunicabilidade. Eu coloquei liderança. Vamos ver se tem liderança aqui? Não tem. Assistência, memória. Eu vou aceitar a sua liderança, né? Eu também coloquei. A flexibilização Ficou mais alta. Essa flexibilização foi muito grande. Tá. Interassistencialização. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, perdi a conta aqui. 7. Todo mundo. 8. Memória. Fez tempos comigo. E é interessante, gente, que memória é um dos atributos que fizeram o Valdo ser escolhido para ser o propositor da conscienciologia, intrafisicamente. Porque acho que todo mundo sabe, havia também o enumerador, que tinha um perfil muito parecido ali com o Valdo, só que no frigir dos ovos ali, o nível de rapport com um número maior de consciências foi um dos fatores para o Valdo ser escolhido, só que ele traz também o fator da memória, ele tinha uma boa memória, então ele conseguia fixar minimamente um grupo muito grande de pessoas, sem pensar mal da pessoa, mesmo sabendo que a pessoa fez de mal. Então, neovergonogenia, essa é mais difícil, né? Não? E omnipesquisologia, alguma... Eu coloquei resinofilia. Não, mas é pesquisa. Não, tudo bem, mas... O filia não é importante, não. Então, vê, gente, pelo menos aqui, esse aqui foi o primeiro colocado na nossa lista. Então, interassistencialidade, acho que estamos bem, né? Porque a gente sabe que no fim a evolução é interassistencialidade e cosmoética, né? Porque não dá pra... Esse já estava mais no céu. Não, esse já tá tão fácil. Esse a gente não fixar nessa vida. Bacana, gente. Então aqui, gente, me falta um monte de slide, entendeu? Falar um pouquinho sobre a paralimpologia, né? A gente falou do enumerador, que foi uma consciência que poderia ter vindo aqui também, intrafisicamente, consolidar a conscienciologia. Valdo comenta que foi irmão dele em várias vidas, inclusive irmão gêmeo em algumas delas. Mas que o professor Valdo foi escolhido pelo nível de rapport com diversos grupos. O espartano, que conviveu com a gente fica refletindo, todas essas personalidades aqui, o professor Valdo tinha uma noção das retrovidas dessas personalidades, não só da dele, mas da dele convivendo com essas personalidades. Então a gente pega de novo ali o atributo da memória e vê quão relevante é para as retrocognições também, para a lucidez, quanto ao grupo.
O espartano conviveu com o professor Valdo em um contexto ali onde o professor era grego, ele espartano, e ele já tentava, naquela época, diminuir a belicosidade ali entre os dois grupos. O Hayek, que foi uma consciência que conviveu intrafisicamente nessa vida com o professor Valdo, né? Ele foi um dos colegas de internato ali da escola do professor Valdo. Era um jovem de descendência árabe, descendeu muito cedo, depois o professor Valdo percebeu a presença dele aqui no grupo. O Hércules Galó, né, que ele é um amparador hoje que trabalha muito na área do empreendimento, né? Ele é especializado em empreender multidimensionalmente também, né? A gente pensa, por exemplo, nas ICs e nessa implantação de parque, tem muita relação com o Hércules Galó. O Icônico, né, que hoje tem a condição de consciência livre, mas que conviveu com o professor Valdo em Retrovidas, quando ele ainda era serenão. O Freud também, ele tem esse perfil parecido com o Galó, relacionado ao empreendimento, o empreendimento interassistencial. Lembrando que, por exemplo, o Mater Benzen do INTC é o empreendedorismo evolutivo, né? Então tem muita relação com a Conscienciologia. O Magister, que é uma consciência que se apresentava para o Valdo desde o tempo do internato, ele tinha esse alpencene de educação, por isso o professor Valdo deu esse nome. A monja, né, que é uma serenona, que a gente sabe que tem muita relação com os trabalhos da Conscienciologia, ela também acompanha o professor Valdo desde a infância. Enquanto ainda era consciência ressonada na Espanha, o professor Valdo recebia a visita dela ali no quarto. É interessante que o livro coloca que ela era responsável pela asepsia energética extrafísica do quarto do professor Valdo. Aí você vai, mas como que era isso? Ela tirava as consciências assediadoras do quarto dele. Então é bem interessante. E tem aqui no Senhor de Charlotte, tem depois vocês vão poder dar uma olhada, mas tem uma página que mostra ela tirando uma consciência do quarto dele. Também tem ali uma representação do enumerador, tem alguns amparadores representados nesse livro, né? Para preceptores, era uma equipex de 5. Ele fala que foi uma equipex que foi preceptora dele em um curso intermissivo anterior, aí, não nesse último. E nessa equipex de 5 haviam 2 pessoas, 2 consciências que eram serenões. A gente vê que é uma equipex de alto nível. O reurbanizador, né, que é o serenão que a gente sabe que está associado ali com a reurbex. A Rose Garden, que também teria sido, que também ficou como amparadora da Conscienciologia quando Tal Mal ressomou, né? Tal Mal era uma amparadora anterior. Os serenos, que era uma consciência que tinha esse nível de serenismo, mas que o professor Valdo conheceu em uma vida muito antiga também, onde ele tinha um nome que era Quintus Serenus, então era no contexto ali romano. O transmentor, né, que a gente sabe que o transmentor também é a consciência que está associada como evoluciólogo do nosso grupo. O Tuareg, que é uma consciência que o professor Valdo teve contato lá enquanto as primeiras retrovidas que ele tem de comemoração ali na África. E a Veronesa, que é uma consciência que está relacionada com a assistência do Holopensene italiano, da Igreja Apostólica Romana, né? É interessante aqui, fazendo algumas conexões rapidinhas, que várias dessas consciências, elas foram familiares intrafísicos do professor Valdo, pelo menos 5 dessas. Já houveram esposas, filhas, irmãos gêmeos, primos, e eu fiquei refletindo sobre, eu faço essa pergunta de vez em quando no grupo de amigos, qual que é a consciência mais lúcida da sua família? Porque nós podemos ter na nossa família consciências muito lúcidas, tá, mas qual que é? Será que a gente se pergunta qual que é a consciência mais lúcida do meu círculo de trabalho? Qual que é a consciência mais lúcida da nossa sala de aula? E não no caráter de competitividade, mas no caráter de olhar pesquisístico mesmo. A gente
pode aprender com quem é mais lúcido, a gente deve aprender com quem é mais lúcido. Estudar Zéfira também é isso, pegar uma consciência mais lúcida e tentar aprender com ela. E é interessante que o professor Valdo traz aqui, depois ele traz uma hierarquia, que abaixo da monja tem o transmentor, depois tem o enumerador, ele traz uma hierarquia aí. E todo mundo estaria abaixo do incógnito, né, no CL. Mas dentro do nosso estudo de para-identidade, é legal ressaltar que nenhuma dessas aqui é uma identidade extrafísica. São nomes dados pelo professor Valdo. São nomes dados pelo professor Valdo, mas nenhuma dessas é de identidade extrafísica, certo? Gente, marcos da conscienciologia. Primeiro marco, ressoma do cálculo. A gente vai passar bem brevemente. Tem o Projeções da Consciência, o livro Projeciologia, a fundação do que antes era o IIP, a gente sabe que virou IIP, depois IPC, depois foi o aluno. O lançamento de 700 experimentos, a cooperativa, que depois veio a ser o CAEP. Outro grande marco, a enciclopédia, o início, que foi em 89. A migração do próprio professor Valdo para aqui, nessa época tinha 36 migrantes em Foz. Início das tertúlias, o IPC veio aqui para Foz, foi uma das maiores ondas de migração para Foz, então aqui já se contabilizaram 310 pessoas. Esse censo da Unicim tinha 1.262 voluntários, e isso no Brasil todo, né, no mundo todo, não só em Foz. E depois houve a dessoma do professor Valdo, que é um dos grandes marcos também. E depois dessa dessoma, dos 841 pessoas que frequentaram ativamente aqui a Poligópolis, a gente sabe que houve uma certa evasão nesse número de pessoas também. Houve um declínio, né, sem esse atrator ressomático. Isso foi extraído do livro da Cristiane de Laberte, né? E aqui algumas fotinhas que eu vou passar lá no grupo depois, se vocês quiserem olhar, tá? Porque já estouramos muito tempo. E eu achei interessante trazer o que se pensava na maquete do CAEC e o que virou o CAEC, que é bem diferente do que se pensava. A gente vê aqui que a holoteca estava no centro, por exemplo, e a gente sabe que não é no centro, né, hoje em dia. Mas é isso, gente. A dedicação às tarefas da interassistencialidade, seja pelo homem ou pela mulher, em vida humana recente, é o caminho natural para a aquisição da identidade extra, evolutivamente ativa. Tranquilo? A gente vai agora para a nossa parte energética, que a Ana vai me ajudar me dizendo até que horas eu posso ir. Até 10h06. Vamos ser rápidos. Vamos fazer exteriorização das energias, mobilização, depois estado vibracional, exteriorização e absorção das energias. Tranquilo, gente? Então vou desligar aqui, peço que vocês se acomodem. Tá sem chave na porta. Peço que vocês se acomodem. Relaxem um pouco na cadeira. Prestem atenção no seu sono. Diluam qualquer tensão nos braços, nas pernas, na coluna. Tomem uma posição confortável. E iniciem mobilizando as energias do Corona Chakra até os plantos chakras. Ao chegar aos pontos chakras, revertam o movimento até o Corona Chakra e acelerem cada vez mais a movimentação energética. Acelerem cada vez mais.
até chegar ao estado vibracional. Atinja o EV. Intensifique ao máximo o seu EV. Aos poucos, cesse o estado vibracional. Inicie a exteriorização das suas energias. Expanda o seu campo com força em todas as direções. Mantenha o foco, mantenha a intenção, exteriorize ainda mais forte. Aos poucos, cesse a exteriorização e inicie a absorção das energias. Faça uma varredura pelos seus chakras e absorva com vontade em cada um deles. Conecte com o campo, conecte com a Equipex e absorva ainda mais. Intensifique a absorção energética. Repasse mnemonicamente qualquer insight, memória ressaltada. Aos poucos, vá cessando a absorção energética. E cesse completamente a absorção energética. Faça pequenos movimentos reconhecindo os veículos. Recobre a lucidez. Todos bem? Ninguém dormindo? Vou acender a luz, proteja os olhos. Bem, gente, é isso por hoje. Obrigado. Trabalhando em dia de conseguir o bate-boca. Eu vou ficar nessa aula a manhã inteira. Não tem uma boa mãe? Nossa.